A sessão do plenário do Senado iniciou-se com uma cobrança ao presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, para que confirmasse se pretende ordenar ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, que marque a sabatina do indicado pelo presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. Durante a sessão da CCJ, diversos senadores pressionaram o vice-presidente da comissão, Antônio Anastasia, para que marcasse a sabatina. A indicação ao Supremo foi feita em julho, mas a sabatina nunca foi marcada porque o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, não quer. O senador Antônio Anastasia alegou que, embora presidisse a sessão, não poderia propor a pauta, mas acrescentou que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, teria dito ao Alcolumbre para marcar a sabatina antes do esforço concentrado do Senado, que votará as indicações de diversas autoridades nos primeiros dias de dezembro. Ao se iniciar a sessão do plenário do Senado, o senador Cajuru questionou o presidente Rodrigo Pacheco e pediu que confirmasse se deu a ordem para que a sabatina fosse realizada. Cajuru perguntou a Pacheco: "O senhor é um homem de palavra. Ela dada, o senhor vira escravo dela. Então, procede que o senhor ontem manifestou a um dos senadores desta casa que na próxima sexta-feira irá, e eu não sei se a palavra certa é comunicar ou solicitar, ao presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, que definitivamente marque a sabatina do indicado André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal?" O senador lembrou Pacheco que a demora injustificada está manchando a imagem do Senado. O senador Rodrigo Pacheco confirmou que fez um apelo a todos os presidentes de comissões, o que incluiria a Davi Alcolumbre. Pacheco disse: "Há sim uma fala minha ao presidente Davi Alcolumbre, nesse sentido de que possa haver a sabatina de todos ali indicados na CCJ, inclusive a indicação do ministro André Mendonça." Questionado se Alcolumbre pode negar seu pedido, Pacheco disse que os senadores têm suas prerrogativas, têm suas autonomias, mas disse ter confiança de que Alcolumbre deve compreender a situação e pediu aos outros senadores que tenham confiança. O senador Regufe lamentou que o Senado permita a paralisação de projetos e nomeações importantes pela vontade de um único senador. Regufe disse: "O voto é da consciência de cada parlamentar, é um direito de cada parlamentar. Agora, não se fazer a sabatina é algo muito grave. Eu já vi aqui, já vi muito, e algo que me deixa muito indignado: projetos ficarem congelados, ficarem engavetados. Isso já é algo muito ruim, porque um eleitor, quando vota no parlamentar, espera que seus projetos sejam, no mínimo, votados. Se vai ser aprovado ou não, faz parte da democracia, da consciência de cada um no seu voto. Agora se está inovando. Não são mais só os projetos que ficam engavetados. Agora se está engavetando uma sabatina, uma indicação que tem que ser submetida ao pleno desta casa e à deliberação dos senadores." O senador Álvaro Dias, então, lembrou que a paralisia da CCJ imposta pelo senador Davi Alcolumbre afeta os trabalhos de todo o Senado e relatou que ouviu rumores de que Alcolumbre não marcará a sabatina. Álvaro Dias disse: "Presidente, eu ouvi ruídos que vieram de Portugal de que há uma intransigência do presidente da Comissão de Constituição e Justiça e que ele não atenderia o apelo de Vossa Excelência. Eu creio, presidente, que não há outra alternativa. Se ele não atender o apelo de Vossa Excelência, só cabe avocar para o plenário desta casa, que tem autoridade, que está acima da Comissão de Constituição e Justiça, e na omissão dela, pode este plenário, sim, deliberar sobre essa indicação do presidente da República." O senador Esperidião Amin, então, lembrou ao presidente Rodrigo Pacheco que, embora a maioria absoluta da CCJ quisesse votar um requerimento para marcar a sabatina, aceitaram as ponderações do vice-presidente, confiando que Alcolumbre a marcará em respeito a Pacheco. Amin lembrou que os senadores decidiram não mais permitir votações até que a situação se resolva. O senador apontou: "No dia 23, pretende-se que nós apreciemos a PEC dos precatórios, que é um tema muito relevante.
Eu acho que, se no dia 23 nós não tivermos a certeza de que essa matéria e outras mais, essa e outras matérias, serão apreciadas antes dos dia 30, nós vamos tumultuar bastante o calendário deste fim de ano, senador Cajuru, e não será por desrespeito à maioria. O desrespeito à maioria será uma única vontade, tentando segurar um tsunami legítimo que a maioria dos mandatos desta casa já expressou. Eu rogo a Deus que ele, bom mineiro que é, ilumine Vossa Excelência para que tome a decisão mais apropriada para evitar isto que seria uma ruptura desnecessária e caprichosa da respeitabilidade do Congresso, do Senado e da política republicana do Brasil. O senador Lazier Martins propôs uma questão de ordem e explicou que a Constituição determina que o Senado realize a sabatina e vote a indicação, mas não indica expressamente que a sabatina seja feita por uma comissão. Lazier Martins disse: é fato notório que no Senado estamos a viver um imbróglio que compromete e expõe a todos nós, que é o boicote deliberado por parte do presidente da CCJ, a indicação do senhor André Mendonça ao STF, cuja sabatina aguarda há mais de 4 meses por aquela comissão. Aliás, vários senadores têm se manifestado, e ainda hoje na reunião do colegiado, no sentido de que seja agendada esta sabatina, a fim de permitir que o conjunto da casa possa se manifestar a respeito da referida indicação. O senador pediu que Pacheco marque a sabatina a ser realizada pelo plenário, lembrando que Alcolumbre poderia marcá-la em data anterior, caso se decida cumprir seu papel de presidente da CCJ. Pacheco afirmou que a resposta à questão de ordem já estava em sua decisão de marcar um esforço concentrado e deixou a questão de ordem em suspenso para ser respondida após o esforço concentrado. A concentração de poderes nas mãos de poucos senadores vem levantando questões sobre a representatividade do Senado, já que o colegiado pode ser ignorado pela vontade de um único senador, como vem ocorrendo na Comissão de Constituição e Justiça e como ocorre com os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Embora a apreciação dos pedidos seja responsabilidade do Senado Federal, os presidentes vêm impedindo qualquer apreciação pelo colegiado, empilhando os pedidos em suas gavetas. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos, inclusive celulares e tablets dos sócios e seus filhos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Mais recentemente, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF e do TSE. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Presidente Rodrigo Pacheco, respeitosamente, posso lhe fazer uma rápida colocação? Claro, senador Jorge. Eu lhe agradeço. Entre as suas virtudes insofismáveis, a que mais me agrada, a que eu mais propago, é a sua palavra. O senhor é um homem de palavra. Ela dada, o senhor vira escravo dela. Então procede que o senhor ontem se manifestou a um dos nossos senadores desta casa, que na próxima sexta-feira o senhor vai, eu não sei se a palavra certa é comunicar ou solicitar do presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, para que definitivamente
marque a sabatina do indicado André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal, porque isso está manchando a imagem do Senado num ano em que sua gestão é absolutamente aplaudida, reconhecida por tantos brasileiros do bem. Então eu gostaria de saber publicamente aqui, tenho certeza que outros senadores gostariam também de saber. O senador Antônio Anastasia presidiu a sessão hoje lá, cumpriu o seu papel de vice-presidente, e eu gostaria que o Brasil ouvisse do senhor, se for possível. Muito obrigado. E eu fiz essa solicitação ao presidente Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que neste esforço concentrado dos dias 30 de novembro, 1º e 2 de dezembro, haja as sabatinas de todos aqueles nomes que estão pendentes na Comissão de Constituição e Justiça. Não é só do ministro André Mendonça, há também indicações do CNJ, do CNMP, assim como há indicações de embaixadas da Comissão de Relações Exteriores e assim sucessivamente nas demais comissões. Então há um apelo da presidência feito publicamente a todos os presidentes de comissão e também ao presidente Davi Alcolumbre para que possa, ao ensejo do esforço concentrado, que é um momento propício, oportuno, para que haja essas sabatinas, que possam ser efetivadas essas sabatinas para que até o final do ano nós possamos nos desincumbir do nosso dever constitucional de apreciação de todos esses nomes, que eles possam então ser referendados ou não, mas que sejam apreciados pelo Senado Federal. Portanto, há sim uma fala minha ao presidente Davi Alcolumbre nesse sentido de que possa haver a sabatina de todos ali indicados na CCJ, inclusive a indicação do ministro André Mendonça. Muito obrigado, presidente. E, rapidamente, ele pode negar o seu pedido ou não? Os senadores têm as suas prerrogativas, têm as suas autonomias, o presidente da comissão ou das comissões tem a sua conveniência, o seu juízo de conveniência na pauta que é formada nas comissões, mas eu tenho muita confiança, senador Cajuru, de que designado o esforço concentrado, nesses dias 30 de novembro, 1º e 2 de dezembro, haja as sabatinas na CCJ e nas demais comissões, inclusive a sabatina do ministro André Mendonça. Tem muita confiança na compreensão do presidente Davi Alcolumbre nesse sentido e que possamos então nos desincumbir desse mistério. Então vamos ter essa confiança, esperar que chegue o esforço concentrado e vamos então efetivar essa nossa obrigação constitucional do Senado Federal. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. É importante que se faça a sabatina do ministro André Mendonça. O voto é da consciência de cada parlamentar, é um direito de cada parlamentar. Agora, não se fazer a sabatina é algo muito grave. Eu já vi aqui, já vi muito, e é algo que me deixa muito indignado, os projetos ficarem congelados, ficarem engavetados. Isso já é algo muito ruim, porque um eleitor, quando vota num parlamentar, ele espera que seus projetos sejam, no mínimo, votados. Se vai ser aprovado ou não, faz parte da democracia, da consciência de cada um voto. Agora está se inovando. Não são só mais os projetos que ficam engavetados, agora está se engavetando uma sabatina, uma indicação, que tem que ser submetida ao pleno dessa casa e à deliberação dos senadores. O voto é da consciência de cada um, mas não se fazer a sabatina do ministro André Mendonça não me parece algo correto, não me parece algo digno para essa casa. Então eu queria fazer esse apelo a Vossa Excelência. Acho que é importante que se faça a sabatina, o debate e a deliberação com relação à indicação do ministro. Perfeitamente, senador presidente. Nós queremos zelar, inclusive, pelo prestígio e pelo conceito de Vossa Excelência. E, sem dúvida, é inevitável que Vossa Excelência seja submetido também a desgaste se nós continuarmos com esse apagão na Comissão de Constituição e Justiça. Nós nos sentimos constrangidos, desconfortáveis e, sobretudo, sofrendo um enorme prejuízo de imagem, porque não podemos produzir. A Comissão de Constituição e Justiça é a alma dessa instituição e sem ela não há a tramitação de propostas importantes, as mais importantes, as prioritárias. Elas não podem vir diretamente ao plenário. Há necessidade de serem submetidas ao crivo da Comissão de Constituição e Justiça. Não é apenas a sabatina do
futuro ministro André Mendonça, não é essa sabatina apenas que não se realiza. Projetos importantes, por exemplo, no que diz respeito à preservação ambiental. Nós vivemos um momento de debate internacional sobre preservação ambiental e projetos ficaram nas gavetas da Comissão de Constituição e Justiça, com o Senado perdendo a oportunidade do protagonismo, de cumprir o papel importante que deve ter num tema transcendental para o futuro e, sobretudo, nesse momento, fundamental para o Brasil, em razão do desgaste internacional que vem vivendo, já que aqui a impressão que se passa para o mundo é não se cuida da preservação ambiental como se deveria cuidar. Mas, presidente, eu ouvi ruídos que vieram de Portugal, de que há uma intransigência do presidente da Comissão de Constituição e Justiça e que ele não atenderia o apelo de Vossa Excelência. Eu creio, presidente, que não há outra alternativa. Se ele não atender o apelo de Vossa Excelência, só cabe avocar para o plenário desta casa, que tem autoridade, que está acima da Comissão de Constituição e Justiça, e na omissão dela, pode sim este plenário deliberar sobre essa indicação do presidente da República. Como todos sabem, a indicação é exclusiva do presidente da República. Essa estratégia de protelação que tem por objetivo alcançar nova indicação, certamente se frustrará. É inadmissível pensar na hipótese do presidente da República substituir o indicado. É inadmissível também pensar na hipótese do indicado renunciar à indicação. Portanto, presidente, não há outra alternativa a não ser encerrar esse impasse, superar esse impasse. Se ele não é superado na comissão, que seja superado aqui no plenário do Senado Federal. Repito, este plenário, evidentemente sob a liderança de Vossa Excelência, tem autoridade, porque se coloca acima da Comissão de Constituição e Justiça, tem autoridade para sabatinar o indicado e submeter à votação. Este é o sistema atual, nós queremos mudar. Temos, por exemplo, uma proposta do senador Lazier Martins, relatada pelo senador Anastasia, que altera esse sistema, substituindo a indicação política pela meritocracia, estabelecendo duração de mandatos, indicando a fórmula de eleição, ou seja, a magistratura elege um, o presidente submete ao Senado Federal o escolhido. É outro sistema, mas nós estamos ainda sob a égide desse sistema da indicação política e certamente nós teremos, até gostaria, presidente, que fosse a última indicação pelo sistema do apadrinhamento político. Fosse a última indicação pelo apadrinhamento político, que pudéssemos, a partir do próximo ano, da próxima indicação, certamente, já com outro sistema, para eliminar a suspeição que sempre pesa em qualquer decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal, por mais corretamente que seja tecnicamente, por mais correta que seja tecnicamente, sempre pesa uma suspeição, porque houve apadrinhamento político na escolha do ministro. Portanto, presidente, o último apelo que fazemos, temos certeza que não será necessário voltarmos a este assunto, que este impasse seja superado com a interveniência de Vossa Excelência a partir do dia 30 desse mês. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Eu serei muito sucinto. Ninguém está fazendo ultimato. O calendário está estabelecendo um ultimato, senador Álvaro Dias, que Vossa Excelência apenas leu em público. Nós temos um requerimento de Álvaro Dias, de Jorge Cajuru, complementado por um segundo requerimento de 8 e 10 de novembro, fixando uma data. O senador Antônio Anastasia, credor
de todos nós, credor de todos nós, pela exuberância do seu trabalho como senador, conseguiu digamos, a nossa manifestação de concordância sob protesto para que o requerimento não fosse apreciado. Ele seria votado por unanimidade. Quem marca é a Comissão de Justiça, não é a pessoa do presidente da Comissão de Justiça. Este assunto foi sobrestado. No dia 23, pretende-se que nós apreciemos a PEC dos precatórios, que é um tema muito relevante. Eu acho que se no dia 23 nós não tivermos a certeza de que esta matéria e outras mais, esta e outras matérias serão apreciadas antes do dia 30, nós vamos tumultuar bastante o calendário deste fim de ano, senador Cajuru. E não será por desrespeito à maioria. O desrespeito à maioria será uma única vontade tentando segurar um tsunami legítimo que a maioria dos mandatos desta casa já expressou. Eu rogo a Deus que Ele, bom mineiro que é, ilumine Vossa Excelência para que tome a decisão mais apropriada para evitar isto que seria uma ruptura desnecessária e caprichosa da respeitabilidade do Congresso, do Senado e da política republicana do Brasil. Muito obrigado. Obrigado, senador Expedinho. Presidente. Agora sim. Com a palavra. Tá bom. Muito obrigado, presidente Rodrigo Pacheco. Na mesma linha do tema que vem sendo discutido desde o início, e coincidentemente, presidente Rodrigo, a questão de ordem que quero apresentar, bem objetiva, já de certo modo teve uma resposta de Vossa Excelência às perguntas do senador Cajuru, e vem ao encontro do apelo que fez há poucos instantes o senador Álvaro Dias. Mas, por precaução, peço a Vossa Excelência e aos colegas que permitam a apresentação desta questão de ordem que mantenho. Nos termos do artigo 403 do Regimento Interno, solicito a seguinte questão de ordem. O artigo 52, inciso 3º da Constituição Federal, diz que compete privativamente ao Senado Federal aprovar previamente, por voto secreto, após a arguição pública, a escolha de magistrados, mais especificamente a escolha de ministros do Supremo Tribunal Federal. No entanto, senhor presidente, em nenhuma parte do texto constitucional está dito que esta arguição precisa necessariamente ser feita por uma comissão. Vou repetir. Em nenhuma parte do texto constitucional está dito que esta arguição precisa necessariamente ser feita por uma comissão. Essa previsão consta apenas do nosso regimento interno, cujas regras podem eventualmente serem flexibilizadas, conforme vários precedentes nesta casa. Senhor presidente Rodrigo, é fato notório aqui no Senado que estamos a viver um imbróglio que compromete e expõe a todos nós, que é boicote deliberado por parte do presidente da CCJ, a indicação do senhor André Mendonça ao STF, cuja sabatina aguarda há mais de 4 meses naquela comissão. Aliás, vários senadores têm se manifestado, e ainda hoje, na reunião do colegiado, no sentido de que seja agendada esta sabatina a fim de permitir que o conjunto da casa possa se manifestar a respeito da referida indicação. Dito isto, indago a Vossa Excelência, considerando que a arguição pública dessas autoridades não pode ser dispensada, pois é uma determinação constitucional, poderia ser realizada diretamente pelo plenário. Apelo que já foi feito pelo senador Alvo. Ser realizada diretamente pelo plenário do Senado, em substituição à CCJ, antecedendo a deliberação do plenário. Em caso positivo, questiono a Vossa Excelência se poderia
sem prejuízo de que a CCJ possa fazê-lo antes desta data, agendar a data da sabatina e ato contínuo a votação da referida indicação em plenário no próximo esforço concentrado anunciado para o próximo dia 30/11 a 2 de dezembro. Em caso de indeferimento dessa questão de ordem, recorro ao plenário nos termos do artigo 405 do Regimento Interno. Em conclusão, presidente, Vossa Excelência já disse que deverá acontecer durante o esforço concentrado, mas como precaução, gostaria que Vossa Excelência já estabelecesse que, se não houver a determinação da Comissão de Constituição e Justiça, realizemos a sabatina no plenário, dentro do período do esforço concentrado. Esta é a questão de ordem, agradecendo o presidente Rodrigo. Obrigado.